O cuidado com a alimentação infantil pode evitar graves doenças no futuro. Você costuma ficar atento ao tipo de alimento que serve ao seu filho ou também ao seu neto? Então preste bastante atenção. Especialistas dão dicas para que você evite deslizes na hora de escolher o cardápio. Veja no quadro Viver com Saúde. Isabela, de 4 anos de idade, e Lorena, de 2 anos, comem de tudo. A mãe até consegue inserir alguns alimentos saudáveis no cardápio, como as frutas. Mas não é sempre fácil manter as garotas longe das guloseimas. Quando eu saio para passear, nunca é nada saudável, é sempre fritura. Então em casa tem que dar uma maçã, uma banana, uma melancia, tudo fruto que elas gostam. Uva, e elas gostam. Agora, se eu colocar pão para elas comer, elas comem. Mas se eu não forçar a comer fruta, elas não comem. Mas tem que forçar. Se eu forçar, elas comem. Especialistas alertam os prejuízos dos hábitos alimentares errados. É preciso estimular as crianças para uma educação nutricional. Os pequenos que não comem adequadamente podem adquirir doenças como diabetes. As crianças também podem ter alteração no colesterol, triglicérides, a glicemia, né? Então é muito importante adequar a alimentação para que eles não tenham esse prejuízo na saúde. E quando as crianças estão fora de casa, os riscos de comer bobagens são ainda maiores. Por isso, na hora delas irem à escola, a orientação para os pais é preparar o lanche em casa, selecionando os alimentos. É importante estar de olho na tabela nutricional de alguns produtos, como iogurtes e barrinhas de cereal. O iogurte, observar a tabela dele, igual às vezes alguns com frutas, né? Então, várias marcas aí tem uma concentração muito alta de açúcar. Então, eles podem sim consumir o iogurte, que tem a fonte de cálcio, o leite também, né? Mas observar sempre o teor de gordura desses iogurtes que eles estão consumindo. E as barrinhas de cereais, sempre observar a tabela, né? Porque as barrinhas de cereais eu posso pegar a barra até de 120, 130 calorias. Então, manter uma média aí de 70 calorias. E na hora de comprar pães e bolachas, os integrais são mais indicados. O cereal integral não é só para quem precisa perder peso ou só para adulto, né? As crianças também têm a opção de biscoito, torrada, as opções integrais, onde ele vai ter um risco menor de alterar a glicemia, né? Sempre trabalhando também muito bem a mastigação dessas crianças, né? Sempre observar. Já a substituição do refrigerante pelo suco de caixinha não é uma opção tão saudável quanto parece. O ideal é buscar os sucos naturais e tomar bastante água. Tem que sempre observar o consumo de água dessas crianças, né? Então, hoje crianças já com dor de cabeça, né? Às vezes vai observar, não tem o consumo de água adequado, né? A falta de água, um dos sintomas pode ser essa dor de cabeça, né? Mesmo crianças. Então, sempre observar, né? Ter uma garrafinha para a criança, para que ela estimule o consumo. Esta família é exemplo de hábitos saudáveis. Com o acompanhamento de uma nutricionista, Bruna, de 15 anos, e Giovana, de 9, conseguiram entrar em uma dieta de bem-estar que influenciou a todos da casa. Eu comia mais doce do que fruta. Agora eu inverti a situação. Antes eu só comia arroz, feijão e carne. Agora eu tô comendo legumes, sopa de legumes. Eu tô comendo só coisas, arroz integrais. A mãe está orgulhosa do esforço das meninas. Para ela, o resultado positivo já é visível. Até o humor das filhas melhorou. A gente percebeu que realmente melhora, né? Então, quando você se sente bem, você quer, né, sempre seguir. Mas infelizmente nem todas as famílias são assim, que pensam realmente, se preocupam com a alimentação saudável. E nós sabemos também que as crianças adoram comer um doce e também diversas guloseimas que muitas vezes até nós adultos também não resistimos. Mas afinal, educação alimentar deve ser implementada a partir de quando? E é sobre isso que nós vamos falar com a nutricionista Rafaela Braga, que já está aqui com a gente. Olá, Rafaela, muito bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu começo perguntando o seguinte para você. Qual que é o prazo inicial? Assim, qual que é a dica? A partir de quantos anos a criança já deve ter uma alimentação saudável?
Então, o Ministério da Saúde, ele prioriza o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, né? A partir disso, a gente tem que começar a iniciar uma alimentação pastosa e vai gradativamente até incluir, chegar ao ponto da alimentação familiar comum, do arroz, do feijão, de uma alimentação comum. Então, a partir do 6º mês de vida, a criança já pode iniciar uma alimentação pastosa e ir aumentando gradativamente. Uma criança que tem uma alimentação correta nos primeiros meses de vida, com certeza vai ter uma vida muito mais saudável ao longo Com certeza, né? Então, os pais, eles têm o papel de influenciar a qualidade de vida dos seus filhos, tanto na criança quanto na fase adulta, tá? Então, esse é um papel dos pais que a gente tem que orientar, tem que tomar cuidado, porque isso a criança vai levar pro resto da vida. A gente vê que tem muitos pais que têm aquele hábito, né? Eu vou trazer, a criança é pequenininha, vou molhar a chupeta no sorvete para que ela sinta o gostinho do sorvete, ou até mesmo já dar o picolé, ou sorvete de massa para criança, ou até mesmo outros doces. É um hábito meio errado, né? Afinal, acaba estimulando que ela crie o paladar para aquele tipo de alimento, né? Exatamente, ou refrigerante dentro da mamadeira, né? Que é algo muito comum. Então, quando a criança, ela está começando a criar um paladar, começando a criar hábitos alimentares. E quando oferece uma quantidade excessiva de açúcar, esse hábito vai ser pro doce. Então o paladar fica adocicado e a tendência é o quê? É cada vez mais querer mais coisas doces e aumentando esse paladar adocicado. E o que é pior? Ter uma alimentação rica em sódio ou rica em açúcar? Ou os dois são muito ruins? Os dois são muito ruins, né? Rica em sódio pode aumentar a hipertensão arterial, rica em açúcar pode desenvolver uma futura diabetes, né? Então o importante é achar o equilíbrio da alimentação. Vou convidar que a senhora venha comigo. Você é muito nova, né? Que você venha aqui comigo. A gente separou alguns alimentos aqui que fazem parte realmente do dia a dia da alimentação e da lancheira de muitas crianças, que aparentemente são inofensivos, mas escondem grandes problemas para a saúde da criançada. A bisnaguinha, por exemplo, aquele pãozinho que é um pouco menor. Qual que é o problema dela? É uma farinha branca, né? Então é um alimento, um carboidrato simples. Então hoje no mercado a gente encontra uma opção mais saudável, tem a bisnaguinha integral, que contém, né, uma farinha complexa. Então a absorção vai ser mais lenta, então tem menos açúcar. Então os pais têm que começar a buscar algumas alternativas que vai agradar o paladar da criança, mas que também vai ser mais nutritiva. Legal. Outra coisa que a gente vê bastante, os pais acham assim, vou substituir o presunto gordo por peito de peru, blanquê de peru, enfim. Também tem um problema embutido nesses embutidos, né? É uma opção, mas tem que tomar cuidado para não ser algo repetitivo, né? Por quê? Porque é um embutido e contém muito sódio, então a gente tem que controlar a quantidade também. Outro item que a criançada com certeza adora são as bolachas recheadas, né? É muito saborosa, de vários recheios diferentes, e também as empresas acabam colocando características para atrair a criançada, como o rostinho, enfim, às vezes algum tipo de adesivo, algum brinde. São muito perigosas também, né? Eu até separei aqui 4 biscoitos desses, tem aqui, em torno de 12 gramas de açúcar. Então, né? Essa quantidade que nós estamos mostrando aqui no pratinho tem toda essa quantidade de açúcar, é isso? De açúcar. Então, muitas vezes a criança não acaba consumindo 4 biscoitos, ela consome, às vezes, o pacote todo, né? Então, os pais têm que estar atentos com o que a criança tem consumido. Realmente muito perigoso. Outra coisa que a criançada gosta bastante, macarrão instantâneo, né? Porque é bastante fácil de preparar, tem um sabor gostoso e a criançada também acaba gostando. Nós adultos também comemos às vezes numa emergência, né? E como que é essa questão do macarrão instantâneo? Qual o problema dele? O problema não tá na massa em si, além dela ser um carboidrato simples, mas no sachê, no temperinho, que um sachê daquele tem em torno de 1.900 miligramas de sódio. Nossa, é muito A quantidade que a gente tem que consumir diária é 2.000 miligramas, então já ultrapassa em uma refeição só. E qual a alternativa? A alternativa é pegar, às vezes, um macarrão integral, fazer um tempero caseiro, algo que vai agradar o paladar da criança também, mas sempre pensando de uma forma mais nutritiva. Muitos pais vão preparar a lancheira da criançada, coloca lá o suquinho pronto, que também sempre tem algum apelo de personagem infantil, e ele também tem uma grande quantidade de açúcar, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque às vezes vou parar de tomar refrigerante, oferecer o refrigerante para o meu filho e vou oferecer o suco. Só que é industrializado, questão de nutrientes, de vitaminas praticamente é zero. E sem contar que tem muito sódio, tem muito conservante, tem bastante açúcar, como a gente está vendo. E corante, né? Também. E tem corante também, então tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa que nós separamos aqui que faz parte da alimentação do pessoal
são esses queijinhos, petit suisse, né, que o pessoal costuma dizer. Então o que é? Aquele iogurte com uma consistência um pouco mais firme, normalmente com sabor de morango ou se não sabor de chocolate. E eles também, de saudável, não tem nada, só de saboroso, né? É, saboroso porque tem açúcar e agrada o paladar das crianças. Então é mais uma dica para os pais ficar atentos, sempre como foi falado na reportagem, preferir um iogurte desnatado ou algo que você consegue acrescentar uma fruta para dar sabor nessa preparação. E também fugir desses produtos prontos que acabam também não sendo tão bons para a saúde, Exatamente. né? Para fechar nossa conta, nós separamos aqui aqueles leitinhos saborizados, tem alguns que são os achocolatados, nós trouxemos aqui também o de morango. Esses também têm uma grande quantidade de açúcar para que também fiquem saborosos, né? Exatamente. Esse frasco aqui tem cerca de 200 ml, tem quase 40 gramas de açúcar, né? Então é uma quantidade muito grande. Muitas vezes o que acontece? A mãe manda de lanchinho para a escola o leite, a bisnaguinha com o peito de peru ou a bolacha. Aí somando, dá uma quantidade muito grande de açúcar. Realmente é extremamente assustador essa quantidade de açúcar. Doutora Rafaela Braga, muito obrigado pela sua participação aqui, por esclarecer também essas dúvidas com a gente.